A cabana começou como um risco no chão batido, um contorno feito com carvão enquanto o sol de novembro castigava a chapada. Elias se ajoelhou, arrastou o dedo pela terra avermelhada e imaginou ali não um telhado comum, mas um telhado vivo. Um jardim suspenso. Um manto verde respirando sobre a casa. Enquanto ele marcava a planta da construção, dois vizinhos que passavam voltando da roça diminuíram o passo, observaram de longe e, quando perceberam o que ele pretendia fazer, caíram na risada. Telhado com planta? Disse um, segurando o riso. Vai é criar mofo no colchão. Daqui a um mês, esse telhado cai tudo. Completou o outro. Nunca vi ninguém ser preguiçoso a ponto de querer que o mato faça o trabalho do telhado. Elias ouviu, mas não respondeu. Desde menino aprenderá que certas ideias não cabem na cabeça de quem nunca olhou devagar para a natureza. Ele tinha passado a infância observando como as pedras grandes permaneciam frescas mesmo no calor intenso. Como a sombra das barrigudas se expandia e retraía ao longo do dia. Como o musgo criava uma barreira contra o calor nas pedras próximas ao córrego. Tudo aquilo formou nele uma certeza silenciosa e a natureza já inventou tudo. O ser humano só precisa copiar. A ideia do telhado vivo veio depois de um verão particularmente cruel, quando sua antiga casa de telha comum atingira quase 50 graus lá dentro. Ele lembrava da esposa abanando os filhos pequenos com um pano, lembrava deles tentando dormir no chão frio e falhando, lembrava do desespero silencioso de sentir o pulmão queimar com o ar quente. Aquilo não poderia acontecer de novo. Assim começou a obra. Os mesmos vizinhos que riram apareceram para ver a loucura de perto. A estrutura da cabana era simples, de eucalipto bem curado, encaixes firmes, paredes de pau a pique reforçadas com bambu trançado. Até ali, ninguém reclamou. O problema veio quando Elias começou a subir tábuas largas e planas, criando uma superfície quase reta, um tipo de telhado que nenhum morador da região considerava aceitável. Isso aí vai juntar água, homem. Disse seu Amaro, um dos mais velhos da comunidade. O telhado tem que ter queda. Todo mundo sabe disso. O meu vai respirar, respondeu Elias calmamente, enquanto alinhava as vigas superiores. A água vai entrar e sair. O calor também. Para a maioria, aquilo era papo de gente que pensa demais. Mas ele continuou. Quando o telhado ficou pronto, ele cobriu tudo com lona grossa betumada para impermeabilizar. Depois jogou uma camada de pedra brita. Em seguida, um tecido de drenagem. E, por fim, subiu baldes e mais baldes de terra misturada com matéria orgânica. Eram quase 30 centímetros de solo. Parecia que ele estava construindo um canteiro de horta em cima da própria casa. E, no final da tarde, quando todos já torciam para que ele desistisse, Elias trouxe mudas de capim-santo, suculentas resistentes, pequenas trepadeiras e algumas espécies nativas que tinham raízes curtas e baixa necessidade de manutenção. As crianças da vila se aglomeraram para ver. As mulheres cochichavam comentando que aquilo atrairia cobra. Os homens diziam que a casa ia o despencar com o peso. E, no entanto, dia após dia, o telhado verde ganhou forma, espalhou-se, firmou raízes e começou a crescer. Quando as primeiras chuvas vieram, os vizinhos se reuniram para assistir à tragédia anunciada. Elias estava sentado na porta da cabana, observando a água bater nas plantas, escorrer suavemente e desaparecer pela borda de drenagem. Não caiu um fio d'água dentro de casa. Nenhuma goteira, nenhum estalo, nenhum ponto de infiltração. O telhado parecia sorrir sob a chuva, como se tivesse finalmente encontrado sua função no mundo. Mas o que chocou mesmo a comunidade foi o verão seguinte. Enquanto todas as casas do vilarejo esquentavam como fornalhas, enquanto os moradores molhavam telhas, esticavam panos molhados, colocavam bacias de água para tentar refrescar o ar, a cabana de Elias permanecia fresca como uma sombra de pedra. A diferença era de 12 graus inteiros, medida pelos próprios vizinhos incrédulos. Lá fora estava um calor que fazia o couro da enxada queimar a mão. Lá dentro, era como entrar numa manhã fria de outono.
O segredo era simples, mas ninguém quis entender no começo. A massa de terra isolava o calor, as raízes mantinham a umidade, e a evapotranspiração das plantas criava um microclima contínuo. Um telhado vivo é um organismo inteiro trabalhando para equilibrar temperatura. Mesmo assim, a descrença ainda teimava em resistir. Seu Amaro, orgulhoso demais para admitir que havia errado, esperou pacientemente a chegada das chuvas fortes, acreditando que aquilo sim desmontaria a invenção do rapaz. Janeiro trouxe tempestades que arrancaram telhas, derrubaram galhos e ergueram poeira em redemoinhos assustadores. Casas da vizinhança chiaram, estalaram, tremeram. Uma delas até perdeu parte da cobertura. Mas a cabana de Elias, pequena, silenciosa e verde, permaneceu imóvel. O vento não conseguia agarrar-se ao telhado. As plantas, flexíveis, curvavam-se e levantavam-se como se estivessem dançando. A água escorria sem formar poças. E, quando tudo acalmava, o telhado parecia ainda mais bonito, lavado, luminoso, firme. Foi nessa época que começaram as visitas. Primeiro, moradores curiosos. Depois, parentes de outras comunidades. Por fim, técnicos da prefeitura que queriam entender como aquela estrutura tão simples tinha vencido calor, vento e chuva sem apresentar uma única rachadura. Elias não tinha segredos. Mostrava tudo com simplicidade mineira: a drenagem, o peso distribuído, o reforço das vigas, o cálculo das cargas, o plantio das espécies. A planta não é enfeite, dizia ele. É tecnologia. E então veio o dia em que até os que zombavam tiveram de admitir que estavam diante de algo que funcionava. A casa não era só fresca. Era acolhedora. Era silenciosa. Era resistente. Era viva. E a história só começava. Elias percebeu que algo tinha mudado quando encontrou, certa manhã, 3 homens parados diante de sua cabana, observando o telhado com a mesma expressão de quem olha para um mistério antigo finalmente revelado. Entre eles estava seu Amaro, o mais resistente, o mais desconfiado, o mais rápido em apontar o dedo quando achava que alguém estava inventando moda. Dessa vez, ele não ria. Elias, disse, tirando o chapéu, gesto raro para um homem tão duro. A gente queria ver como é que mantém isso aí vivo. O povo tá querendo aprender. Aquela frase ficou ecoando na mente de Elias enquanto ele mostrava, com paciência, como o telhado não precisava de irrigação constante, apenas chuva e umedecimento esporádico nos meses mais secos. Como as raízes rasas impediam infiltração. Como a manta drenante separava a terra da estrutura. Como as plantas, juntas, criavam um ecossistema completo, respirando e regulando a temperatura da casa. Seu Amaro foi o último a sair. Antes de ir, encostou a mão na parede da cabana e comentou: "Sabe, minha casa amanheceu com 42 graus ontem. Quase desmaiei dentro dela. A sua aqui parece até casa de serra. Como é que um telhado feito de mato consegue ser mais esperto do que o meu, que foi feito de telha boa?" Elias sorriu fraco. Porque o mato sabe se proteger do sol desde antes de existir telha, seu Amaro. A gente é que esqueceu de aprender com ele. As semanas seguintes foram estranhas, de um jeito bom. De repente, quem chamava Elias de teimoso agora batia a porta pedindo ajuda. Quem ria dele agora lhe oferecia brotos de plantas para experimentar no telhado. O povo percebeu que ele não era um excêntrico, era alguém que tinha enxergado antes. Então começou a segunda fase da história, a multiplicação. Primeiro, foi a casa de Dona Teresa, que vivia reclamando do calor que fazia seu fogão suar igual gente. Depois, a de seu Raimundo, que tinha parente asmático e precisava de ar mais fresco. Depois, a de 2 irmãs que queriam uma solução bonita e barata para melhorar o conforto da casa de barro. Elias subia nos telhados, mostrava onde colocar manta, como reforçar a estrutura, como calcular o peso da terra, como escolher plantas que resistiam ao vento forte sem arrancar raiz. A vila inteira começou a ver as casas mudarem de cor, o marrom das telhas dava lugar ao verde vivo de capins, ervas, flores rasteiras e pequenas samambaias. Com o passar dos meses, um fenômeno inesperado ocorreu. A temperatura da vila inteira caiu.
Era sutil, mas perceptível, as noites ficaram menos abafadas. A poeira diminuiu. O ar parecia mais leve. Plantas atraem insetos benéficos, que atraem pássaros, que atraem sombra, que alimentam novas sementes. O que começou como um telhado virou um microclima. O prefeito local veio conferir. Não entendeu nada, mas prometeu colocar a ideia em estudo. As crianças da vila, porém, entenderam imediatamente. Subiam nos morros para ver, do alto, o surgimento do primeiro vilarejo da região onde os telhados pareciam campos sondulando ao vento como se respirassem. A fama foi crescendo. Até que um dia chegou na vila uma equipe de uma universidade de engenharia ambiental. 4 pesquisadores, pranchetas na mão, câmeras penduradas no pescoço, chapéus largos para enfrentar o sol. Eles bateram na porta de Elias. O senhor é o responsável por isso? Perguntou a pesquisadora mais jovem, apontando para os telhados verdes que se espalhavam pela paisagem. Responsável direto, não, respondeu Elias. Só plantei o primeiro. O resto foi entendimento do povo. Eles estudaram tudo. Mediram umidade, temperatura, radiação. Compararam as casas com telhado vivo às casas tradicionais. O laudo saiu 2 semanas depois. Redução média de 12,3 graus Celsius na temperatura interna em dias de calor extremo. Redução de até 25% na necessidade de ventilação artificial. Diminuição de ilhas de calor locais. Melhora na conservação das estruturas internas. Era oficial, o telhado vivo funcionava, se funcionava muito bem. O relatório correu à região. Gente de outros estados veio aprender. Algumas prefeituras tentaram copiar, sem entender que não era só jogar planta em cima da casa. Era técnica. Era equilíbrio. Era ouvir o material, como Elias dizia. O mais marcante de tudo aconteceu 40 dias depois do fim da pesquisa universitária. Choveu grosso, com vento forte o suficiente para arrancar galhos de árvores e fazer algumas casas tremerem. Uma tempestade séria, daquelas que colocam medo até em quem já viu de tudo. No fim da tarde, quando a chuva deu breve trégua, Elias saiu para ver os estragos. Nenhum telhado vivo tinha sido arrancado. Nenhuma infiltração perigosa. Nenhum deslizamento de terra. As plantas haviam se inclinado com o vento, mas voltado ao lugar como se nada tivesse acontecido. A vila, silenciosa sob o céu nublado, parecia estar sorrindo. E ali, olhando para o que tinha nascido de um simples gesto de plantar acima da cabeça, Elias entendeu uma coisa profunda: às vezes, a solução para o calor, para o vento e para o desconforto não está em inventar outra máquina, outra parede, outro isolante industrial. Está em recuperar um pedaço da natureza que a pressa fez o mundo esquecer. O velho seu Amaro, que agora mantinha um telhado vivo tão bonito quanto o de Elias, colocou a mão no ombro do rapaz e disse: Pois é, no fim das contas, o mato era mais sabido que nós. Elias riu baixinho. Não de deboche, mas de gratidão. Porque a verdade é que ninguém zombava mais do telhado verde. E a vila inteira era prova viva disso. Se essa história tocou você, deixe seu like, comente o que mais te surpreendeu e se inscreva no canal. Aqui, cada invenção do interior guarda uma sabedoria que o mundo moderno esqueceu. Se você ajuda essa tradição a continuar viva.